Audiolivro As 16 Leis do Sucesso, de Napoleon Hill. Lição 14. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. A lei. No caminho da construção do sucesso e criação de riqueza, tropeços, quedas e derrotas temporárias são não somente inevitáveis, como partes importantes do processo. Você precisa saber tirar proveito deles, pois em nenhum outro lugar você poderá fortalecer seu desejo, determinação, curiosidade e, ao mesmo tempo, obter um conhecimento tão claro de como as coisas funcionam, como na análise de seus próprios fracassos. Sem aprender a analisá-los e tirar proveito deles, você dificilmente chegará onde deseja chegar. Chaves do sucesso. Para quem busca sucesso, tropeços e fracassos sempre existirão. Contudo, para o verdadeiro empreendedor, o fracasso absoluto não existe. O que para uma pessoa comum é fracasso, para ele é apenas um plano ou uma ideia que não deu certo. E ao analisá-la, ele a torna uma valiosa forma de aprendizado que lhe ensinará o que ele não encontraria em lugar algum: suas próprias inadequações. Se você quiser realizar o seu propósito definido e prosperar na vida alcançando sucesso após sucesso, deverá ter a mesma atitude do verdadeiro empreendedor. Você precisa aprender a tirar proveito dos seus fracassos. Para isso, será necessário que você aprenda a ignorar as palavras incapaz e impossível e a seguir adiante, tendo consciência de que problemas devem ser enfrentados e superados, nos dando força e poder no processo. Se um plano falhar, você deve substituí-lo por outro e seguir adiante, confiando absolutamente na sua capacidade de realizar qualquer coisa que desejar. A seguir, você verá como fazê-lo. Querer é poder. 1. O fracasso sempre se abre para a pessoa determinada com fé, coragem e força de vontade. A maioria das pessoas, quando atingidas por uma adversidade ou quando forçadas a enfrentar um obstáculo que as toma de surpresa no caminho, têm o estranho hábito de largar tudo e voltar. Durante a corrida do ouro no velho oeste americano, um senhor de sobrenome Darby, da cidade de Williamsburg, no estado de Maryland, decidiu se desfazer de seus pertences, recolher suas economias e buscar um enriquecimento rápido nas distantes minas de ouro do estado do Colorado. Depois de um mês árduo de trabalho cavando o solo rochoso das montanhas do oeste, Darby viu seu sonho se tornar realidade. As primeiras pepitas começaram a surgir diante de seus olhos. Assim que teve certeza de que o ouro estava ali, e em grande quantidade, percebeu que cavar sozinho, com uma pá e uma picareta, não parecia a melhor ideia. Ele precisava de máquinas para remover as rochas. Com isso, multiplicaria seus ganhos incontáveis vezes. Darby voltou às pressas à sua cidade natal, no distante estado de Maryland. Contou sua descoberta a alguns amigos e familiares e convenceu-os a lhe ajudar a conseguir o dinheiro necessário para comprar os equipamentos e maquinários. Na sua mente, tinha certeza de que em poucas semanas teria retirado da mina várias vezes o valor do investimento. De volta ao Colorado, Darby, agora, com a ajuda de um sobrinho, começou a explorar a mina numa escala maior. Já nas primeiras cargas de minério extraídas, a promessa de que estavam diante de uma das mais ricas minas de toda a região parecia se confirmar. Tudo parecia estar saindo conforme o previsto. Algumas cargas depois, o inesperado aconteceu. O que antes era uma esperança e promessa, agora se tornou angústia e decepção. O ouro simplesmente havia desaparecido. Nos dias seguintes, Darby e o sobrinho perfuraram a mina desesperadamente na esperança de reencontrar o veio, mas tudo o que conseguiram achar foram rochas e cascalho. Era muito bom para ser verdade, o tio disse ao sobrinho. E depois de mais algumas semanas sem resultado, decidiram que era melhor vender o maquinário, recolher o dinheiro que haviam investido e voltar para Maryland. Foi isso que fizeram.
Venderam as máquinas para um garimpeiro antigo da região e voltaram para o leste. Mais experiente que os Darby, o velho garimpeiro, com a ajuda de um geólogo, avaliou as escavações feitas anteriormente para entender o que havia acontecido com o ouro da mina. Logo descobriram que o motivo dos Darby não terem encontrado mais ouro era uma fratura na continuidade da formação da rocha, que havia deslocado o veio. O ouro estava ali, a 1 metro de onde os Darby haviam parado de perfurar. O garimpeiro que comprara um maquinário e a mina por uma pechincha tirou milhões de dólares dali, sem praticamente fazer esforço algum. Os Darby haviam desistido de seu sonho a menos de 1 metro de torná-lo realidade. Há uma grande lição dessa história. Ninguém tem o poder de saber a distância exata que separa o fracasso do sucesso, a menos que persista obstinadamente até chegar onde deseja. Se você deseja alcançar prestígio, sucesso, riqueza, uma das qualidades mais importantes é estar atento à tentação tão comum de desistir diante da primeira adversidade. Você precisa aprender a evitar o impulso que temos de, assim que a dificuldade aparece, largar tudo e tentar outra coisa. A maioria das pessoas age como Darby, se entusiasmam quando as coisas vão bem e desanimam e desistem quando as dificuldades aparecem. Se sua meta é ser bem-sucedido, você não pode agir assim. Entenda, você precisa ter o mesmo entusiasmo e senso de urgência nos tempos bons ou ruins. Se estiver diante de uma oportunidade ou diante de um obstáculo, não importa o contexto. Para subir ao topo, é necessário quase uma obsessão pelo progresso. É preciso ter urgência em deixar o obstáculo para trás e, ao mesmo tempo, sentir curiosidade para descobrir o que vem pela frente. Qual será o próximo desafio e como irá vencê-lo? E isso precisa ser uma atitude constante, seja um momento favorável ou não. Viver dessa maneira já é um sucesso em si. Ninguém tem o poder de saber a distância exata que separa o fracasso do sucesso, a menos que persista até chegar onde deseja. A maioria das pessoas se entusiasma quando as coisas vão bem e desistem quando vão mal. 2. As maiores recompensas sempre são oferecidas àqueles que enfrentam os fracassos da vida sem reclamar. Você já parou para se perguntar por que as crianças têm uma habilidade de aprender rapidamente e nós adultos não? A resposta mais simples e direta é: crianças não têm convicções formadas. Elas não pensam que são superiores. Elas não têm a noção de que entendem tudo sobre como o mundo funciona. E mais, elas são pequenas, fracas, indefesas e precisam aprender ou não sobreviverão. E precisam aprender ou não vão sobreviver. Elas não têm a opção que Darby teve de empacotar tudo e sair correndo para o ventre da mãe. Quando eu e você éramos crianças, nossa mente era completamente aberta. Éramos esponjas para o conhecimento, queríamos absorver tudo à nossa volta, porque não tínhamos a sensação de eu já sei isso. E eu sei como que... E sei que não funciona. Sei tudo sobre isso. Sei o que é certo e sei o que é errado. Eu entendo tudo. Esse sentimento de super-homem, do conhecimento, toma conta de nós quando ficamos um pouco mais velhos, e ele é prejudicial porque nos impede de aprender. Chega um momento em que passamos a acreditar que já sabemos o que é preciso saber. Nossas convicções nos manipulam e nos fecham para o novo, para o curioso, passando-nos sensação de que sabemos tudo. Uma criança começa com o sentimento de que é fraca, de que é indefesa, de que ela não tem a mínima ideia de como o mundo funciona e, por isso, ela se empenha em aprender o máximo possível para ser como o adulto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se quisermos alcançar nosso melhor, temos que despertar em nós esse sentimento infantil outra vez. Temos que adotar de novo essa consciência de que não sabemos o que precisamos saber e ir atrás disso.
Quando os desafios e as adversidades bloqueiam o nosso caminho, precisamos compreender que tudo o que nos falta é conhecimento, é técnica, é prática e precisamos correr atrás disso. Empacotar as coisas e voltar para trás não é uma opção. Quero que você entenda uma coisa. O segredo de tirar proveito do fracasso e continuar sempre avançando é manter essa qualidade de criança sempre viva. O fracasso não passa de um jogo de tentativa e erro. Você não vai acertar sempre, sem chances disso acontecer. Por isso, é preciso manter essa vontade de conhecer mais, de aprender mais, de manter nosso senso de curiosidade, de encantamento sempre ativo. E, acima de tudo, manter nossa mente aberta para o novo, para o diferente e para o desconhecido. Então, faça uma coisa agora mesmo. Arranque da sua mente essa noção de que você já sabe como o universo funciona e jogue fora. Abandone essa convicção de que você compreende as galáxias e o que existe para além delas. Elimine a ideia de que você sabe tudo sobre Deus e a origem do universo. Largue isso. Nenhum ser humano sabe a verdade sobre essas coisas. Todos temos opiniões, todos especulamos, mas o que sabemos de verdade? Nada. Então abandone essas ideias fixas e ilusórias e traga de volta aquele senso de curiosidade, encantamento, flexibilidade e abertura mental para o incognoscível. E lógico, eu sei que uma criança não inventa um software, um aplicativo poderoso ou cria uma empresa que impactará positivamente a humanidade. Eu sei disso. E sei que não podemos ser completamente como uma criança. Precisamos ter conhecimento, técnica e um talento desenvolvido se quisermos fazer alguma diferença. Mas, se associado ao conhecimento, técnica e talento desenvolvido, você conseguir ter uma mente aberta para o novo e o desconhecido como uma criança, quando não aceitar a derrota como o fim do caminho, milagres começarão a acontecer na sua vida. Acredite em mim. Esse é o segredo dos grandes inventores, empreendedores, artistas e celebridades. É isso que pessoas de sucesso fazem. Quando a adversidade aparece, elas a abraçam, a aceitam. Elas se comprometem a enfrentá-las, chamando a responsabilidade para si e agindo com tenacidade e consciência. Se fizer isso, não terá obstáculo ou adversidade no mundo que você não possa superar. Pense como Thomas Edison, querendo transformar a energia elétrica numa fonte de luz, num tempo em que ruas, casas, bares e restaurantes eram iluminados com velas ou lamparinas de querosene. Ele sabia que converter energia elétrica em luz era possível, mas precisava de um condutor de energia insanamente resistente ao calor, capaz de reter a energia até ela se transformar em luz, sem que se consumisse no processo. Quando nos referimos a Edison como o gênio que inventou a lâmpada incandescente, esquecemos da história toda e das coisas bobas que ele fez ao longo do processo para chegar até onde queria. Temos dificuldade com esse tipo de complexidade. Quase sempre buscamos a linearidade da causa e efeito. Não temos o hábito de lidar com tentativas das quais não sabemos o resultado de antemão. O simples fato de haver adversidades e obstáculos para superar já é um ponto a nosso favor. Porque quando não há nada que exija um esforço, quando tudo está absolutamente sob nosso domínio, nos acomodamos e começamos a enfraquecer. Nossas forças começam a atrofiar. Compreenda. É nos momentos em que enfrentamos nossas maiores adversidades que mais crescemos. São nesses momentos que a vida assume seu verdadeiro sentido e que traz o melhor que há em nós para fora. Então lembre-se, sempre, de que a vida é dinâmica e não estática. Ela está em contínuo movimento. E o único erro imperdoável que você pode cometer é parar, estagnar, acomodar-se.
O simples fato de haver adversidades e obstáculos para superar já é um ponto a nosso favor, porque quando tudo está sob nosso domínio, nos acomodamos e começamos a enfraquecer. 3. O sucesso não nasce da preguiça, da indiferença, nem da falta de ambição. Ele é fruto do trabalho duro e consistente. Como já vimos, uma qualidade essencial para poder tirar proveito dos fracassos é nosso comprometimento com o progresso constante. Outra é manter a curiosidade e a mente aberta. Vimos também que empacotar as coisas e voltar para casa nunca é uma opção. É preciso persistência. E existe uma qualidade comum em todas as pessoas persistentes que você precisa aprender: o comprometimento total com o seu propósito. Pessoas persistentes fazem votos para se tornar quem elas querem ser, para obter aquilo que elas desejam, e em condição alguma quebram esses votos. Elas são quase sempre um compromisso para a vida inteira. Acredite, é sério. Elas assumem um comprometimento total com aquilo que elas querem, sem concessões, sem divórcio, exatamente como era o matrimônio no tempo dos nossos bisavós. Não há restrições do tipo, vou tentar por 1 ano e se não der certo, tentarei outra coisa. Na verdade, elas definem o que querem e fazem um juramento para si mesmas de trabalhar duro para sempre, independentemente do resultado. E não estou falando de casos isolados. O comprometimento total com o propósito definido é o denominador comum entre todas as pessoas de sucesso. E detesto ser obrigado a lhes dizer isso, mas pessoas bem-sucedidas trabalham. E trabalham muito. Em média 70 a 80 horas toda semana. 10 a 12 horas por dia. Mas elas fazem isso sem ver o trabalho como um peso ou sacrifício. Ao contrário, elas se sentem felizes e realizadas enquanto trabalham. Muitas pessoas desejam ficar ricas e bem-sucedidas para parar de trabalhar, mas isso é porque elas não gostam do que fazem. Escolheram o trabalho errado e agora fazem de tudo que podem para se esquivar dele. Entenda uma coisa: só há um caminho para você ser bem-sucedido, e esse caminho é amar loucamente aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque para obter sucesso você terá que trabalhar incansavelmente. Terá de repetir o que faz por anos, sempre se aprimorando. E se não amar o que faz, não terá fôlego suficiente para chegar ao topo. O sucesso se estrutura sobre uma base simples e auto-evidente. O ser humano melhorará em tudo aquilo que ele praticar exaustivamente. Mas para conseguir praticar exaustivamente, seu trabalho não pode parecer trabalho. Ele precisa ser muito mais uma diversão que lhe rende dinheiro. Pessoas bem-sucedidas praticam exaustivamente. Isaac Babel, um dos maiores contistas que o mundo já viu, apesar do insistente apelo de seus editores, negava-se a escrever histórias longas. Certo dia, outro escritor, o russo Konstantin Pautovsky, fez uma visita a Babel. Durante o encontro, Constantin reparou um enorme manuscrito sobre a mesa do contista. Curioso, perguntou a Babel se ele finalmente se decidira a escrever um romance. Não, respondeu Babel. E o que é esse manuscrito? Perguntou Constantin. Essa pilha de papel? São os rascunhos do conto que estou escrevendo, respondeu Babel. Admirado, Constantin perguntou quantos eram. Babel disse que aqueles não eram todos. Ele havia guardado apenas os últimos. Eles então os contaram, eram 22 rascunhos. De modo geral, os grandes gênios nascem assim. São crias de um longo e constante esforço deliberado que resulta do comprometimento total com seu propósito. Por que eu estou insistindo tanto nesse ponto?
Você já deve ter ouvido a frase: 10% do meu sucesso foi inspiração e 90% foi transpiração. Olha, eu quero que você entenda que não importa seu talento, sua inteligência ou criatividade, não existe outro caminho para o sucesso que não seja antes através da construção de um poder pessoal que resulta do esforço organizado em torno de um propósito definido. É isso. E ponto final. Lembre-se, o universo não recompensa as pessoas pelo muito que sabem ou pelo talento que possuem, mas pelo que elas fazem com aquilo que sabem ou com o talento que possuem. Tem pessoas que pensam que se temos de nos esforçar por um tempo demasiado longo, é porque somos incapazes ou não temos o talento necessário. Elas acreditam que para ter sucesso não deveríamos suar muito. As coisas deveriam acontecer ao natural, sem esforço, sem trabalho, sem dedicação. Mas essa crença é uma ilusão ingênua e quem a cultiva invariavelmente está destinado a fracassar em seus projetos. Pessoas que transformam o mundo e que desenvolvem grandes riquezas se dedicam durante anos ao estudo, à prática e ao monitoramento de suas habilidades até conseguirem dominar plenamente sua atividade profissional. O problema é que muitos de nós estão habituados a desempenhar funções repetitivas, como se fôssemos máquinas, e chamam isso de comprometimento. Mas preste atenção. Comprometimento não tem nada a ver com repetir todo dia a mesma atividade, da mesma maneira. O comprometimento é uma atividade criativa, um processo evolutivo, no qual você segue sempre na mesma direção, na direção do seu propósito, mas se desenvolvendo, se aprimorando e evoluindo constantemente. Ou seja, você mantém os votos com seu propósito, mas o tempo todo experimenta e flerta com novas ideias, novas técnicas, novos meios que sejam mais eficazes, que possam levá-lo mais rápido ao ponto que você quer chegar. É isso que pessoas de sucesso fazem. Grave isso então. Se você quer obter sucesso e criar riqueza, não pode ter medo do trabalho árduo, tampouco ter pena de si mesmo. Você precisa estar disposto a se comprometer e a realizar até mesmo o impossível, quando for necessário. Outro detalhe: liberte-se da preguiça, da insegurança e do medo. O medo do esforço cria vulnerabilidade em relação ao que não nos dá segurança. E quando isso acontece, nos recolhemos, escondemos-nos em carreiras que oferecem certa estabilidade, mas não tem nada a ver com o nosso potencial. Com o tempo, o trabalho se torna enfadonho, a alegria e o prazer se tornam pequenas ilhas chamadas finais de semana, perdidas num grande mar de frustração que é a vida. Não afundamos, mas também não nos aventuramos. Conformamo-nos em ficar tristemente ancorados no porto, olhando eternamente para o horizonte. Liberte-se da preguiça, da insegurança e do medo. O comprometimento total com o propósito é o denominador comum entre as pessoas de sucesso. 4. A força e o vigor, assim como a criatividade, inteligência e talento, nascem por conta de uma longa e constante luta. Tirar proveito dos fracassos só é possível se tivermos persistência, mas não estou falando de qualquer persistência. Precisamos ter persistência criativa e inovadora. E essa pode ser uma das qualidades mais difíceis de serem compreendidas. Geralmente nos sentimos tentados a menosprezá-la, ainda que suspeitemos de sua força e de seu poder. Para muitos trata-se de um verdadeiro problema acreditar que uma pessoa, mesmo não sendo muito criativa, inteligente ou talentosa, ou que não tenha excelentes oportunidades, possa ter a ousadia de sonhar com coisas grandiosas fora do seu alcance momentâneo. O que você pensa daquele seu amigo quando ele anuncia as grandes conquistas que fará no futuro? Como nos sentimos em relação a essas pessoas? Quase sempre duvidamos delas.
Por que pensamos isso? Ora, porque apenas conseguimos ver as pessoas como elas são nesse momento. Raramente temos a capacidade de enxergá-las daqui a alguns anos. Não vemos nelas, no momento atual, a força e o vigor que sabemos ser necessários para alcançar o que pretendem. Mas preciso que você saiba que a força e o vigor, assim como a criatividade, inteligência e talento, mesmo nas pessoas mais extraordinárias, nasceu por conta de um longo e constante esforço, muitas vezes despendido em condições desfavoráveis. E quando digo esforço, me refiro à concentração de todos os seus pensamentos, toda a sua energia, todas as suas forças em um único ponto, sem nunca duvidar, sem nunca temer, sem nunca se questionar se é possível ou não, sem nunca se encolher por conta do empenho que superar essas condições desfavoráveis requer. Não importa quão grande, complicado ou simples o problema seja, precisamos saber que a solução está em algum lugar da nossa mente, num pensamento, numa ideia, numa visão. E como a solução existe, não podemos parar até encontrá-la. Como já vimos, chegará o dia em que o universo organizará coincidências e contextos e os colocará em nosso caminho. Começaremos a perceber sinais do que buscamos em todo canto. Acordaremos na madrugada com soluções na mente. Tudo em que nos esbarrarmos, vermos, tocarmos ou pensarmos começará a se encaixar perfeitamente como um quebra-cabeça que estamos tentando solucionar. E é aí que o espetáculo verdadeiramente começa. É nesse momento que passamos a entender o que são as forças superiores do universo conspirando a nosso favor. É assim que as grandes inovações acontecem. Vou dar um exemplo: a descoberta da penicilina. Durante a Primeira Guerra Mundial, o médico e cientista irlandês Alexander Fleming trabalhava como médico do Exército Real inglês quando observou o alto índice de soldados que morriam por causa de ferimentos infeccionados. Fleming passou a analisar o método de tratamento de tecidos humanos danificados ou doentes e descobriu que os antissépticos usados na época, em vez de ajudar, na maioria das vezes causavam danos ainda maiores por eliminarem células do sistema imunológico. A partir dessa avaliação, ele criou um propósito e se comprometeu com ele: identificar substâncias capazes de combater as bactérias sem danificar os tecidos saudáveis ou enfraquecer os mecanismos de autodefesa do corpo humano. Depois de 10 anos de dedicação intensa à pesquisa, em 1928, ao sair de férias, Fleming esqueceu algumas placas com culturas de bactérias em seu laboratório. Quando retornou, viu que uma de suas culturas havia sido contaminada por uma colônia de fungos. Ao analisar as placas e os corpos invasores, reparou que em volta dos fungos não havia mais bactérias. A colônia de fungos que se criou acidentalmente havia matado as bactérias. Foi a partir desse incidente que estudos posteriores encontraram propósito de Fleming: a descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico utilizado com sucesso. Isso não é mágico? E essa magia tem nome: persistência criativa. Não importa o tempo necessário, é preciso persistir criativa e entusiasticamente. Se cultivarmos dentro de nós a verdadeira semente do sucesso, uma pequena adversidade ou uma derrota temporária servirá apenas para fertilizar essa semente e fazer com que ela se desenvolva e atinja a maturidade. O medo de tentar e não conseguir, tendo de admitir o fracasso mais tarde, é o laço que nos faz ficar presos, encalhados sempre no mesmo lugar. Podemos quebrar esses laços? Podemos evitar todo e qualquer fracasso com melhores planejamentos? Não. Devemos antes fracassar tantas vezes quanto forem necessárias. Aprender a tirar vantagem desses fracassos e utilizá-los como degraus de conhecimento no caminho do sucesso. Para isso, basta observar e aproveitar a lição que eles ministram. A lei não é evite os fracassos, mas sim aprenda a tirar proveito deles. É como diz o poeta:
Quem nunca sofreu, nunca viveu plenamente. Quem nunca fracassou, nunca lutou nem se esforçou. Quem nunca chorou é também estranho ao riso. Quem nunca duvidou, também nunca pensou. 5. Quando sabemos lidar com as adversidades e as derrotas temporárias, elas sempre nos preparam para uma situação futura, na qual iremos precisar de um esforço extra. Nenhuma pessoa, por mais poderosa que seja, está livre de ser derrotada pelas adversidades e desafios que se interpõem no caminho em direção a seu propósito. Entenda, quando definir um propósito ou estabelecer uma meta, a primeira coisa que você encontrará no caminho é a adversidade. Um propósito que não oferece adversidades não irá contribuir com seu crescimento. A seguir, vou expor os passos que você pode dar, desde já, para desenvolver a persistência criativa e tirar proveito dos tropeços e fracassos. 1. Desenvolva suas habilidades através da prática. Se você quiser ser músico, precisa praticar com o instrumento escolhido. Se quiser ser palestrante, precisa praticar a fala em público. Se quiser ser jogador de futebol, precisa praticar com a bola. Se quiser ser pintor, precisa praticar a pintura. Não há como escapar disso. Se você quiser se tornar bom em alguma atividade, você precisa praticá-la. Isso é simples e óbvio. O problema é que existem inúmeras barreiras mentais que nos afastam da prática, mas que você precisa se forçar a superar. Eis alguns exemplos. Falta de motivação ou força de vontade. Sentimento de cansaço ou preguiça, medo e insegurança, desejo de desistir quando o progresso é lento, desistir depois de uma ou duas derrotas, perfeccionismo, pensar que tudo precisa ser perfeito, falta de tempo, dinheiro e energia, falta de autoconfiança. 2. Aplique seus dons de maneira eficiente. Apenas desenvolver uma habilidade não vai lhe ajudar muito se você não aplicar essa habilidade de maneira eficiente em algum campo que ofereça desafios constantes. Existem, por exemplo, muitos cantores talentosos que adoram cantar, mas nunca se apresentaram em público. Isso significa sair da zona de conforto e se colocar em situações que exigem iniciativa, imaginação, foco e concentração. Se você evitar situações que desafiam suas habilidades, não conseguirá crescer e desenvolver seus talentos. Os problemas que surgem quando você tenta aplicar seus talentos de forma prática geralmente são medo, ansiedade, insegurança e vergonha. 3. Monitore os resultados. Um dos meus mentores, Valdir R. Bintin, e sim, ele é o pai da Gisele Bündchen, me ensinou muito cedo que quem não monitora, não administra. Então, enquanto estiver aplicando a sua habilidade, e mesmo após tê-la aplicado, você precisa monitorar e refletir sobre os resultados que está obtendo. Monitorar e refletir seus resultados é muito importante. E para isso, responda a questões como: o que funciona? Por que isso funciona? Por que isso não funciona? Onde, quando e como isso funciona ou não funciona? Como poderia fazer isso diferente da próxima vez? Geralmente temos a tendência de imediatamente nos culpar e rotular quando algo não dá certo. O pensamento que vem à mente é algo como: eu não sou bom nisso, eu sou muito ansioso, não faz sentido continuar, não sou profissional e nunca serei, não tenho recursos necessários. Tome cuidado. Vigie com esses monólogos. Outra palavra de sabedoria que aprendi com Valdir é: você precisa fazer esses questionamentos sem se culpar por não estar conseguindo os resultados que gostaria. Então fique alerta, monitore e reflita, mas não se julgue, critique ou rotule. 4.
Modifique o que não está funcionando. Por último, você precisa ter a resiliência de mudar o que não funciona. Ou seja, durante a prática, você repete e faz mais do que está funcionando e muda o que não funcionou bem. Repita esse ciclo constantemente. Esse processo é uma forma eficiente de melhorar o que funciona mal e elevar o nível de excelência do que já funciona bem. 5. As adversidades que encontramos no caminho não estão lá à toa. Elas estão lá por um propósito. Tudo o que você precisa saber e fazer, você saberá e fará no momento certo, se não desistir antes. Se avançar pensando com precisão, se concentrar-se sobre a questão e se agir em cooperação com as leis universais. Pense comigo. Se você se dispuser a resolver uma equação matemática e não conseguir resolvê-la corretamente num primeiro momento, não é porque você não é capaz ou porque a equação não tem solução. É porque em algum ponto, por descuido ou por ignorar alguma regra, você não a seguiu como deveria. Mas se insistir, se buscar o conhecimento necessário, irá descobrir o erro, poderá corrigi-lo e obterá a solução correta. O mesmo acontece com sua vida. As adversidades e os obstáculos que você encontra no caminho e as experiências que eles oferecem têm um propósito. E mesmo que você não entenda esse propósito agora, no futuro, quando olhar para trás, você compreenderá claramente o motivo pelo qual foi necessário passar por essa adversidade no passado. Então aqui vai uma dica muito importante. Convença-se de que existe sempre um propósito pelo qual você está enfrentando uma adversidade. Isso lhe dará a força e a coragem de seguir seu coração, mesmo quando isso significar sair dos caminhos tradicionais e seguir sua intuição. E isso, no final, fará toda a diferença. Aplicações práticas. 1. Mantenha a mente aberta, fique atento, busque a verdade das coisas. Uma das maiores necessidades do mundo são pessoas de mente aberta, com um desejo ardente de compreender a essência das coisas. 2. Observe seu trabalho. Como você pode melhorá-lo? Existe alguma maneira de fazê-lo de um jeito um pouco mais eficiente? Busque incansavelmente maneiras para que ele possa ser feito melhor, mais fácil e rapidamente. 3. Prepare-se. Não há nada que supere o preparo. Leia tudo o que existir relacionado ao seu propósito. Dedique-se a aprender tudo sobre ele. Desafie-se a estudá-lo pela vida inteira, tornando-se o melhor do mundo nele. E persista nisso. O caminho sempre se abre para uma pessoa determinada a conseguir o que deseja. Encerro por aqui o conteúdo de hoje, agradecendo a sua companhia aqui no canal. Eu sou a Andréia Quintão. Obrigada por estar por aqui. Se puder, deixa um like nesse vídeo, um comentário se esse vídeo estiver agradando e ajudando você na sua caminhada.